Olá, amigas e amigos, boa noite. Vamos dar início à cerimônia do 43º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Nada do que nós vamos ver hoje seria possível sem o reconhecimento e a adesão dos profissionais que fazem o jornalismo brasileiro. E também não seria possível sem a colaboração ativa e criativa de nossos parceiros, colaboradores e apoiadoras. Faço alguns agradecimentos especiais aos quase 2.000 colegas jornalistas envolvidos nas 700 produções escritas nesta 43ª edição. Aos 40 convidados que constituíram o júri de seleção. Foi um imenso, complexo e acurado exercício desenvolvido por eles na tarefa de selecionar as produções finalistas. Agradeço à UBE, União Brasileira de Escritores, que tão competentemente nos apoiou na gestão e avaliação da categoria Livro-Reportagem, que retomamos neste ano. A OAB São Paulo, que ofereceu todo o suporte técnico para a produção desta cerimônia por meio da sua área de eventos e cerimonial. Aos profissionais de comunicação das 3 instituições organizadoras que se dedicaram à divulgação de todas as etapas do nosso prêmio. A PUC São Paulo e a TV PUC, pelo apoio permanente nas atividades do Prêmio Herzog e roda de conversa. Ao Jornal da USP, por colaborar na divulgação das atividades da 43ª edição ao longo deste ano. A Prisante Design, pelo suporte e acompanhamento parceiro de sempre. A Oboré, pelo pilar estratégico na gestão deste prêmio, na organização da roda de conversa e na dinamização da Praça Memorial Vladimir Herzog. E obrigado especialmente a você que está aqui com a gente, selando o nosso compromisso de guardiões da memória do Vlado e dos melhores sonhos do nosso povo. Começa agora a cerimônia do 43º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. As margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Que alegria estar aqui com vocês, mesmo nesse jeito remoto de ser, ao qual, infelizmente, tivemos que nos acostumar. Estamos fazendo tudo o que é possível para minimizar os efeitos da terrível pandemia que nos assola, infelizmente, com a colaboração pela omissão do governo federal. Quero saudar a representante da Associação Brasileira de Imprensa, Cristina Serra, a representante da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Cristina Zahar, ao representante da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Antônio Funari, a Luísa Buchaú, Conectas Direitos Humanos, Hélio Leitão, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ricardo Alexino, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a Márcia Quintanilha, da Federação Nacional dos Jornalistas, ao companheiro Juliano Galli, do Instituto Vladimir Herzog, a Ivo Herzog, representando a família Herzog, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, representado por seu ouvidor, Eliseu Soares Lopes, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Arnóbio Rocha, a Periferia em Movimento, de Aline Rodrigues da Silva, ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, presidente Tiago Tange, a Intercom, representado por Edgar Rebouças, saudar também o companheiro Rogério Sotile, do Instituto Vladimir Herzog. Eu queria começar exatamente envolvendo algumas, pelo menos algumas dessas pessoas, para que dessem uma palavrinha sobre o que significa para eles este prêmio Vladimir Herzog, que, como se sabe, teve sua primeira edição em 1979. Nasceu, então, para resistir à ditadura, simbolicamente. Resiste até hoje, resiste também nestes tempos tão tristes que vivemos, inclusive com ameaças muito claras à liberdade de imprensa. Eu queria, portanto, ouvir a jornalista Cristina Zahar a respeito disso. Como você vê o prêmio Vladimir Herzog, Cristina? Olá, Juca, olá a todos e todas que estão nos vendo hoje. Olha, o prêmio é muito importante, Juca, porque, mais uma vez, ele mostra a importância do jornalismo, a importância da cobertura de direitos humanos e a importância da ética, né? Nós falamos muito disso na cerimônia em que apontamos aí os vencedores e as menções honrosas do prêmio. Eu acho que nesse cenário que nós temos vivido, né, de uma pandemia de verdade de saúde e uma pandemia de desgoverno, nada melhor do que ter esse prêmio reafirmando a importância do jornalismo, porque em tempos de desinformação, as pessoas recorreram a quais fontes, né, para se informar, para saber sobre a pandemia, quando houve pane de dados no Ministério da Saúde? Se voltaram para a imprensa,
né, para os veículos grandes, os veículos pequenos, os veículos independentes, os coletivos de periferia. Então, eu acho que esse prêmio reafirma a importância do jornalismo independente, crítico e plural. Agora eu vou usar aqui os poderes de quem apresenta, de quem é mestre de cerimônias. Eu fiz aqui uma conta ligeira, posso até ter me enganado, mas tem 5 mulheres escaladas entre os 14 representantes aqui presentes. Quer dizer, está melhorando o equilíbrio, mas ainda não é o equilíbrio ideal. Então, só vou ouvir mulheres, pelo menos para começar. Quero ouvir a Luísa Buchaú, do Conectas Direitos Humanos, porque tem tudo a ver com esse prêmio. A palavra é sua, Luísa. Oi, Juca, boa noite a todos e todas que nos assistem aqui. Acho que você me deixa um gancho importante para falar desse prêmio, e é a primeira vez que eu participo aqui da comissão organizadora em nome da Conectas, é uma honra estar entre vocês. Sim, a gente precisa de muito mais representação feminina no prêmio, acho que não só nós temos aqui no júri, mas também nos finalistas, nas vencedoras. E um outro destaque que eu trago é a questão de raça também. Eu sinto muita falta nas premiações, de uma forma geral, de representações de pessoas pretas, indígenas, de trabalhos que falem dessas temáticas, de finalistas que estejam sendo prestigiados dentro dos prêmios de jornalismo, que é uma parte da equipe que ainda está invisibilizada, né? A gente tem muita representação de pessoas brancas, no geral de homens, de pessoas cis, e eu acho que o prêmio, historicamente, já se construiu dentro do jornalismo como uma referência no tema de direitos humanos, na própria ética, em todos os pontos que a Cristina trouxe, mas eu acho que falta também assim que a gente exercite o nosso olhar a cada ano para que seja cada vez mais inclusivo, né? Que a gente fale com todas as regiões do país, que a gente represente as regiões, os territórios, gênero, raça. Eu acho que esse foi um dos meus principais desafios de trazer para esse prêmio a representatividade, não só dentro do júri, mas nos finalistas também, né? E é isso, espero que a gente possa contribuir com isso cada vez mais. Certamente, ano que vem, teremos mais. Pode ficar sossegada, Luísa. Olha aqui, agora eu vou ouvir alguém que não tem sexo, porque eu vou ouvir uma família. Uma família a qual esse país deve tanto. Uma família que tem Clarice Herzog, que acaba de completar 80 anos. Vou ouvir essa família na figura do meu amigo Ivo Herzog. Boa tarde a todas, a todos. É uma honra, mais uma vez, estar aqui presente no prêmio Vladimir Herzog. Esse é um prêmio que, para mim, tem uma característica muito especial, né? É aquele prêmio que a gente sonha que um dia acabe. Que acabe porque não hajam mais reportagens, matérias denunciando violações de direitos humanos, que a gente viva num país justo, num país que respeita os fundamentos da vida, da justiça e da liberdade. Porém, o que a gente tem visto nos últimos anos é, cada ano, um número maior de inscritos, matérias assim surpreendentes, coisas assustadoras, e que, se até alguns anos atrás a gente tomava conhecimento através de reportagens investigativas, hoje a gente recebe essas informações de coisas absurdas, a gente vê esses crimes ao vivo e sendo feitos pelo representante maior da nação, pelo presidente do nosso país, né? A gente passou um ano muito difícil, né, com esse isolamento social, com essa pandemia e com um desgoverno desrespeitando a primeira coisa da humanidade, que é a vida. E então a necessidade, feliz ou infelizmente, a necessidade da gente estar aqui, da família ainda estar presente, desse prêmio ainda existir, é maior do que nunca.
A gente fica feliz de que cada dia a gente tem mais entidades da sociedade civil participando, ajudando a organizar, se aproximando desse momento de reconhecimento desse trabalho heróico dos jornalistas. O Brasil, infelizmente, ainda é um dos países que mais agride, que mais comete violência contra os comunicadores. Existe até uma outra iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, junto com várias entidades, tentando resguardar a segurança desses comunicadores, porque como é que a gente pode pensar em viver num país democrático se nesse país não existe nem a liberdade de expressão? A gente vê essa liberdade sendo violada, seja pelo Poder Judiciário, ou seja pela violência mesmo nas pequenas cidades, ou até nas grandes cidades de todo o nosso país, com assassinato e ameaça dos comunicadores, impedindo que a gente saiba o que está acontecendo. E essa ameaça ela é tão real que, às vezes, que de uma maneira inédita, às vezes não, mas de uma maneira inédita, no ano passado, foi formado um consórcio de veículos de comunicação para informar simplesmente quantas pessoas estão sendo atingidas por essa pandemia tão cruel. O governo eleito, o governo que a gente paga através da cobrança desses impostos tão difíceis, tão duros, ainda mais num país que volta a ter inflação, não faz o básico de informar o que está acontecendo nesse país, de prestar contas para a sua população. Então, eu queria agradecer a cada um dos jornalistas que vem dedicando a sua vida, que vem atuando nesse ambiente tão hostil e que ainda acreditam que o Prêmio Vladimir Herzog pode ajudar a dar visibilidade a esse trabalho. Queria agradecer toda a organização. A gente está vivendo realmente uma série de desafios, inclusive para conseguir viabilizar as coisas mais simples na organização de um evento como esse, e é um trabalho também muito de quem acredita na importância desse prêmio, a gente poder estar aqui mais uma vez. Obrigado, Juca, por mais uma vez ser nosso mestre de cerimônia, e a cada um dos membros que julgaram centenas e centenas de trabalhos incríveis. E é isso. Vamos manter a esperança que amanhã será melhor que hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Será certamente um dia melhor, o próximo dia. É assim que a gente resiste. Vamos ouvir agora Edgar Rebouças, do Intercom. Obrigado, Juca. Obrigado ao Instituto Vladimir Herzog por ter convidado a Sociedade Brasileira de Estudos da Comunicação para participar desse tão prestigioso e importante prêmio. Mas, no fundo, eu preferia não estar aqui, Juca, hoje. Eu preferia não estar aqui, eu preferia que não existisse o Instituto Vladimir Herzog. Eu queria estar assistindo a palestra do Vlado Herzog, contando as experiências dele sobre a TV Cultura no Congresso de Comunicação Pública que está acontecendo. Eu não queria que ele tivesse sido assassinado 46 anos atrás e a gente precisasse estar aqui hoje discutindo sobre direitos humanos ainda, né, e violência contra jornalistas ainda. E destacar o seguinte, né, para todos que participaram, da função básica que continua sendo o jornalismo, de levar informação, levar a verdade factual para as pessoas, e não fazer um jornalismo, a gente viu aqui vários não confirmaram isso, não fizeram isso, mas é um jornalismo para ganhar prêmio, um prêmio ainda de respeito aos direitos humanos e um prêmio de ética. Isso não é uma virtude no jornalismo, né, Juca, já que a gente se discute muito isso. Não é virtude nenhuma ser ético, não é virtude nenhuma falar a verdade, não é virtude defender e promover os direitos humanos. Isso é um atributo básico do jornalista. Todo jornalista tem que fazer isso. Aliás, todo cidadão tem que fazer isso. Mas numa sociedade onde esses valores estão sendo tão colocados de lado e tanta gente valorizando a volta da violência, a volta da ditadura, a volta do cerceamento de direitos, um prêmio como esse, sim, é realmente muito importante. Então, me orgulho de estar aqui falando em nome de quem pesquisa e quem leciona sobre comunicação e jornalismo no país e que a gente continue nessa luta para transformar a sociedade numa sociedade mais justa. Muito obrigado, Edgar. Eu chamo o Dr. Arnóbio Rocha, representando a OAB, que tão carinhosa e competentemente nos recebe neste 43º Prêmio Vladimir Herzog. Arnóbio, por favor. Boa noite a todas e todos. É um imenso prazer aqui estar representando a OAB
A OAB se somou a esse esforço do Instituto Herzog em relação ao prêmio, né, ao prêmio Vladimir Herzog, pela importância política, principalmente no momento em que o país atravessa, né, mais uma vez, essa sombra ditatorial de ameaça à democracia, ameaça às liberdades. Eu queria primeiro homenagear um grande amigo, né, comum, Juca, nosso, o Ricardo Carvalho, que grande jornalista, foi vice-presidente aqui na ABI, aqui em São Paulo, que nos deixou esse ano, um lutador pelas liberdades e que, infelizmente, nos deixou. E, nesse momento, a luta de todos nós é a mesma do Vladimir Herzog. A mesma luta que ele travou nos anos 70, nós estamos travando agora. A luta pela liberdade política, a liberdade de expressão, sem que a gente seja tolhido dos movimentos. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem um trabalho de fazer mediação política nas manifestações, nos atos públicos, e esse é um compromisso que a gente mantém nessa gestão e estamos trabalhando exatamente para isso, para que as pessoas tenham o direito de se manifestar livremente e que a liberdade esteja nas ruas, é a mesma liberdade que estão nos jornais, que estão nas redações que a gente defende. Muito obrigado, é um prazer a gente estar somado nesse prêmio, participar junto com vocês. Quem agradece somos nós. E vamos além do agradecimento. Vamos dar prosseguimento a esta cerimônia com o pronunciamento oficial da comissão organizadora, neste ano representada por Aline Rodrigues da Silva, do coletivo Periferia em Movimento. Obrigada, Juca. Boa noite a todas, a todos e a todes. Vou aqui, então, com muita honra, respeito e agradecimento, falar em nome, né, de toda essa comissão que trabalhou ao longo desse ano, contando com muitas outras, né, dedicações aí de profissionais que avaliaram os prêmios, né, os trabalhos inscritos. Qual é o nosso papel enquanto jornalistas na sociedade brasileira neste 2021? O que fomentamos? Vivemos um cenário de morte, crise e falta de perspectivas. Choramos mais de 600 mil vidas encerradas pela Covid-19. Contamos cerca de 20 milhões de pessoas em situação de fome. Contabilizamos quase 14 milhões de desempregadas, desempregados e desempregadas. Acompanhamos o comportamento criminoso de um governo federal responsável por essa situação, da qual faz chacota enquanto estimula ataques contra a democracia e alimenta a desinformação que inunda as telas de celulares. Segundo o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, de 2020, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, houve um aumento de 105,77% nos casos de ataques registrados em comparação a 2019. Em julho de 2021, foi lançado o terceiro relatório Sombra, resultado de estudo internacional feito por 13 organizações da América Latina, na qual a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, faz parte, e que também constatou esse cenário preocupante. Apenas no Brasil, o número de alertas contra violações, né, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão e ao acesso à informação no país cresceu 222% em 2020, comparado ao ano anterior. Trabalhamos em um cenário em que o governo genocida de Jair Bolsonaro, com seus ministros, apoiadores e familiares, atacam jornalistas, comunicadores e a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo em que atua para deixar a população exposta a um vírus mortal, destrói a Amazônia para favorecer garimpeiros e agronegócio, estimula a violência contra pobres, negros e mulheres, favorece grupos criminosos, como milícias, desmantela direitos trabalhistas, aprofunda a miséria e a fome no Brasil. Os trabalhos premiados neste ano
retrataram vários aspectos dessa dura realidade. O jornalismo brasileiro noticiou tudo isso, mas tem sido suficiente para barrar o tsunami de desinformação que literalmente mata e para preservar os frágeis laços sociais que nos mantêm? O Prêmio Vladimir Herzog existe para reconhecer e valorizar o esforço coletivo de jornalistas, repórteres fotográficos e artistas que são comprometidos com a ética e apontam para a garantia de direitos na sociedade brasileira, aqueles garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal e destrinchados em legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros. Esse esforço é hercúleo. Em muitos casos, profissionais travam uma disputa dentro dos veículos em que atuam para encampar suas pautas. Quando recebem apoio para suas produções, precisam lidar com a vulnerabilidade em campo, que em alguns casos se concretiza em ameaças e outras violências. Tudo isso em um cenário de precarização das condições de trabalho. Profissionais que atuam em veículos online e offline vêm retratando a vida sobre os impactos de uma pandemia negligenciada pelas autoridades. O jornalismo também registra memórias e mobilizações do povo que, mesmo em condições complexas, reage por sua sobrevivência e a de suas tradições, histórias, narrativas e perspectivas de mundo. É preciso afirmar, no momento ímpar pelo qual estamos passando, nos quais são atacados os direitos da maioria da população de nosso país, as vivências são diferenciadas, pois são atravessadas por questões estruturais, como o racismo, o machismo, a LGBTQIA+fobia. E para retratar esse momento, um jornalismo comprometido com a garantia dos direitos humanos deve se questionar de qual lugar dessa estrutura está colaborando e elaborando suas narrativas. Reforçamos uma narrativa única ou diversas versões da realidade? Invisibilizamos ou promovemos as perspectivas de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, com deficiência, assalariados ou não, que moram em periferias, favelas, comunidades ribeirinhas, quilombos e aldeias? O prêmio avançou e precisa continuar avançando, para que mais profissionais de veículos de comunicação de grande ou pequeno porte sintam-se à vontade para participar do processo e possam ter esse reconhecimento do esforço de apuração e do conteúdo que entregam à sociedade, independentemente da infraestrutura disponível que contam para tal produção. Salientamos que o fazer jornalístico só existe com ética. Alinhado a esse compromisso, surge o Consórcio de Veículos de Imprensa, CVI, que uniu 6 veículos concorrentes em uma articulação histórica para informar dados mais fiéis à realidade dos impactos da pandemia na população brasileira. É importante ressaltar ainda o aprendizado que tivemos com Ricardo Carvalho, que representava a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, na comissão organizadora desse prêmio, e cuja trajetória profissional muito contribuiu para o jornalismo. Ricardo nos deixou este ano. Ele que sempre se orgulhou de estar entre os ganhadores do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em sua primeira edição. E em 2010, com seu livro-reportagem O Cardeal e o Repórter, categoria essa que voltou, com seu livro-reportagem, né, O Cardeal e o Repórter, categoria essa que voltou ao prêmio na edição deste ano. Firme em suas defesas, ele valorizava a atuação do repórter em sua função de registrar a história. Obrigada, Ricardo, pelos anos de convivência, bons debates e construção coletiva deste prêmio tão importante para nós. Em 2021, também perdemos Lilo Clareto, vítima da Covid-19.
fotojornalista responsável por emblemáticas coberturas fotográficas para diferentes veículos. Registrou em diferentes momentos, inclusive recentes, impactos da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, região em que morava havia alguns anos, mais precisamente em Altamira, Pará, às margens do rio. Próximo de onde também mora sua parceira de reportagens, Eliane Brum, ganhadora deste ano da categoria Livro Reportagem. Obrigada, Lino Clareto, por seu compromisso com a profissão e por sua insistência em registrar prioritariamente a memória dos impactos ambientais na região norte, e também as histórias e identidades das comunidades tradicionais e povos originários do nosso país. Assim como Lino, perdemos muitos outros profissionais de imprensa para a pandemia que nunca, perdemos para a pandemia, eles que nunca pararam de cumprir seu papel social de noticiar. Que toda a sociedade compreenda a importância da imprensa, que todos nós, profissionais da imprensa, possamos honrar em nossas práticas aqueles que vieram antes de nós e que lutaram e deixaram sua contribuição, como José Marques de Mello e Abdias do Nascimento, homenageados em memória deste ano, e Vladimir Herzog, que dá nome a este prêmio. E honremos os que seguem lutando ao nosso lado, como Alex Silveira e Neuza Maria Pereira, também homenageados da edição deste prêmio. Muito obrigado, Aline Rodrigues da Silva. Eu queria ouvir agora, representando a Escola de Comunicação e Artes da USP, Ricardo Alexino. Bom, o prêmio Vladimir Herzog, ele chama atenção para um jornalismo pensando social. O jornalismo hoje, ele está muito mais focado em interesses empresariais. E o prêmio Vladimir Herzog chama atenção para essa característica. Outra coisa interessante é que nós vivemos hoje aquilo que pode ser chamado de decolonialidade, né? Que seria uma nova construção de pensamento, que é trazer as vozes daqueles que nunca tiveram vozes, ou que as suas narrativas nunca foram consideradas. Então, hoje, não só essa necessidade dentro do jornalismo, mas também dentro da ciência. Se formos olhar os premiados hoje, deste ano, do prêmio Vladimir Herzog, vamos ver que a divulgação científica é uma constante na construção dessas matérias. Outra característica também que eu acredito ser interessante em relação ao prêmio Vladimir Herzog, porque ele não fala apenas com os profissionais da comunicação, mas também fala com aqueles que estão em formação. Para os jovens estudantes de jornalismo, o prêmio acaba sendo uma referência. E isso daí é muito importante. Eu acredito que o prêmio também ele evoca uma outra coisa. Durante muito tempo, pensamos que todos são iguais à lei. E o prêmio nos faz ver que a equidade, na verdade, é o discurso mais contemporâneo e talvez o mais justo dentro da nossa percepção. Então, o prêmio Vladimir Herzog, eu acho que ele é um ensinamento de como o jornalista ele pode ficar preocupado não apenas com os interesses de suas classes sociais, mas dos interesses sociais. E a outra característica do prêmio é entender a humanidade nas suas mais diferentes expressões, né? Nas suas mais diferentes formulações das diversidades. Portanto, eu considero que muito mais do que um prêmio jornalístico, ele se torna uma referência e um paradigma. Muito obrigado. E eu queria ouvir agora a companheira representando a Associação Brasileira de Imprensa, Cristina Serra. A Associação Brasileira de Imprensa é essa instituição mais do que centenária e que se orgulha de sempre estar do lado certo. Obrigada, Juca. Saúdo, então, em nome da Associação Brasileira de Imprensa, todos e todas aqui presentes. É uma honra estar aqui representando a ABI,
a pedido do nosso presidente, Paulo Jerônimo, nosso querido Pajé. Eu queria apenas destacar muito rapidamente a importância, a relevância do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Direitos Humanos, sobretudo neste momento em que o Brasil enfrenta uma circunstância tão adversa contra a democracia, contra o jornalismo, contra os direitos humanos. A pauta dos direitos humanos é uma pauta permanente no Brasil, porque, além das desigualdades históricas que esse país ainda precisa superar, né, somam-se a essas desigualdades históricas a circunstância deste momento, em que a violência institucional é estimulada pelo próprio governo. Então, a afronta aos direitos humanos parte do próprio governo. Então, isso torna o desafio para o jornalismo muito mais complexo. Nós temos que superar desigualdades históricas e agora também superar a conjuntura adversa de termos um governo que odeia o seu país, odeia o povo brasileiro e afronta diariamente os direitos humanos. E com a pandemia, essas desigualdades foram ainda mais exacerbadas e nós temos hoje uma população, boa parte da população brasileira, tendo negado o direito humano mais básico, mais importante, que é o direito à alimentação. Nós temos milhões de famílias passando fome. Então, isso nos dá isso põe em relevo, né, a importância do Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Se nós atravessamos um período democrático em que talvez nós pensássemos que talvez o prêmio não fosse mais necessário dentro de um horizonte viável, nós vemos que, mais do que nunca, desde que o prêmio foi criado, esse debate é importante dentro do jornalismo, dentro da sociedade brasileira. Então, mais do que nunca, nós precisamos fomentar, estimular o trabalho jornalístico voltado à defesa dos direitos humanos. É por isso que a ABI está aqui, porque a ABI, por sua história, por sua tradição, sempre esteve do lado certo da democracia, sempre esteve ao lado da defesa dos direitos humanos. Jornalismo que não defende os interesses do seu povo, que não defende o respeito aos direitos humanos, não é jornalismo. Então, eu queria, mais uma vez, em nome da ABI, saudar o Instituto Vladimir Herzog, o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Direitos Humanos, os ganhadores, os homenageados, porque, mais do que nunca, nós precisamos levar adiante a luta e o combate pela defesa, pelo respeito aos direitos humanos. Parabéns ao Instituto Vladimir Herzog por manter acesa a chama da defesa dos direitos humanos, por manter aceso o legado de Vladimir Herzog. Muito obrigada. Obrigado a você, Cristina Serra. E agora vamos ouvir Márcia Quintanilha, da Federação Nacional dos Jornalistas. Obrigada, Juca. Boa noite a todos, a todas e a todos. A nossa querida comissão, né, organizadora desse prêmio, a família Vladimir Herzog, a Ana e a Cris. Sim, é uma emoção muito grande para nós da FENAGE participar mais uma vez, né, do prêmio. No país, como todo mundo aqui já falou, que as instituições deveriam respeitar os direitos humanos, a democracia, a cidadania, é onde a gente mais precisa ficar atento para defender, né? E a gente está muito feliz do ponto de vista das inúmeras matérias que nós julgamos nesse período, neste prêmio deste ano, e mostrando que o jornalismo e os jornalistas estão vivos na defesa dessa democracia, na defesa do país, na defesa da população, e de estar o tempo todo denunciando os malefícios que estão sendo cometidos no nosso país, principalmente através da figura política mais importante da nação, que deveria preservar por isso, né? Então, assim, e o mais importante é que demonstrou que jornalismo no Brasil é feito de norte a sul, de leste a oeste. Tivemos matérias memoráveis fora do circuito Rio-São Paulo, né, de jornalistas, de veículos independentes, que mostram que o jornalismo está vivo no nosso país, que o jornalismo vai sobreviver e a defesa da democracia, dos direitos humanos e da cidadania, ela prevalece pela necessidade empírica que se coloca nesse momento no nosso país.
Então, eu quero cumprimentar, né, os jornalistas que participaram do prêmio, quero cumprimentar a comissão e a todos que defendem a democracia no nosso Brasil, porque nós vamos resistir, nós vamos ganhar e o Brasil vai voltar a ser feliz. Muito obrigado, Márcia. Agora vamos ouvir Eliseu Soares Lopes, da ouvidoria, o ouvidor da Ouvidoria de Polícia em São Paulo. Boa noite, Juca. Boa noite a todas, todos que participam dessa prestigiosa comissão de organização do Prêmio Vladimir Herzog 2021. É com muita satisfação que eu me somo a todos e a todas que falaram, e eu queria dizer em breves palavras, fazer talvez uma reflexão que eu acho muito importante. Acho elementar, no momento que nós estamos vivendo, onde passamos por tantas dificuldades, onde a existência do prêmio Vladimir Herzog foi exatamente em função de uma injustiça histórica, em função de um malefício causado pela nossa pátria, que foi exatamente o assassinato de um grande jornalista que ousou pensar diferente, e por pensar diferente, por defender a democracia, defender os direitos humanos, foi brutalmente assassinado nas dependências da polícia aqui do Estado de São Paulo. Refletir sobre esse momento é muito importante, porque o atual presidente, exatamente alguns anos atrás, cometeu uma das falas mais terríveis que nenhum de nós imaginávamos ouvir, que foi exatamente saudar, quando do impeachment da presidente Dilma, saudar um dos grandes fascínoras da ditadura militar, que foi o então general Ustra. Infelizmente, esse mesmo homem assumiu a presidência da República. Nós precisamos refletir, precisamos todos pensar aonde erramos. O que não deu certo, que apesar de termos construído o fim da ditadura militar, apesar de embora tenhamos construído a Carta Política de 1988, a Constituição de 88, que prega exatamente o direito à liberdade, o direito à vida, e, infelizmente, está no cargo mais alto da nação um presidente da República que simplesmente ignora tudo isso. Ao contrário, um presidente da República que é incapaz de se solidarizar, que é incapaz de ter o mínimo de decência moral, ética, para chorar a morte de tantos brasileiros. E não faz por quê? Porque ele é parte integrante, infelizmente, dessa cena macabra que virou o Brasil nesses últimos anos. O prêmio Vladimir Herzog tem uma dimensão para compreender também outros problemas seculares da sociedade brasileira. Porque se é verdade que os direitos humanos, que foi sempre auditados no nosso país, e encontrou muitos espaços na universidade entre jovens que ousavam lutar contra a ditadura militar, por outro lado, os direitos humanos nunca foi uma conquista social, uma conquista da população das periferias e da população pobre e da população preta desse país. Infelizmente, nós vimos abarrotados aqui os sistemas prisionais. Os sistemas prisionais, que se é verdade que existe um sistema falido do ponto de vista policial, que não compreende as assimetrias históricas da sociedade brasileira, por outro lado, não encontra guarida nem no Ministério Público, que deveria fiscalizar essa polícia, tampouco o Poder Judiciário, que pudesse não incriminar tantos jovens das periferias, da população mais marginalizada, mais vulnerável desse sistema. Refletindo sobre todos esses aspectos que eu vejo a importância do prêmio Vladimir Herzog, Juca, e como não poderia de ser, eu penso que os trabalhos que foram construídos hoje, que nós nos debruçamos para debater, para pensar, para enaltecer, e, por detalhe, por uma ou outra questão, um ou outro prêmio teve, talvez, a primazia de ser os premiados, não significa que os outros prêmios também não tiveram tão zelo pelos detalhes importantes da temática a qual o prêmio se refere. Por isso, eu queria aqui me congratular com todos, parabenizar todos e todas que participaram do prêmio, parabenizar os profissionais da imprensa, que tanto tem sido perseguido ao lado da população mais vulnerável por esse governo, ou melhor, por esse desgoverno, um governo que não representa a maioria da população brasileira,
Um governo que, ao invés de pregar amor, prega o ódio. Um governo, infelizmente, que nos desonrou na sua fala por ocasião da Assembleia Constituinte, da Assembleia da ONU. É um governo, portanto, que não tem apreço à vida, não tem apreço ao ser humano, portanto, não tem apreço ao mistério desse plano. A existência desse plano, a existência desse prêmio, ou melhor, é exatamente a possibilidade da resistência, é exatamente a possibilidade de que nós precisamos fazer uma reflexão, precisamos estar todos juntos para que nós possamos construir, reconstruir os direitos humanos do nosso Brasil, reconstruir uma pátria que atenda a todos, uma pátria que acolha a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você, Eliseu. E agora com a palavra o diretor do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili. Oi, Juca. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. O Instituto Vladimir Herzog ele tem a missão de honrar a história e a vida e o legado do Vlado. E este prêmio é isso. É um símbolo de resistência. Este prêmio é o reconhecimento da história de vida, da história de profissionais, de jornalistas e comunicadores que lutaram e lutam pela democracia e pela liberdade de expressão. Este prêmio ele é a expressão da resistência democrática, ele é a expressão da liberdade de expressão. Este prêmio, nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, ele tem uma simbologia de significar, de ser um sopro no coração, um sopro de esperança no Brasil. Parabéns a todos e todas vencedoras e participantes deste mais importante prêmio de jornalismo, de liberdade de expressão e de anistia e direitos humanos. Muito obrigado. Eu é que agradeço o companheiro Rogério Sotili. Chegou a hora de anunciar o prêmio especial Vladimir Herzog. Vale lembrar que, desde 2009, a comissão organizadora indica, para serem agraciados com o prêmio especial, jornalistas que, ao longo de suas vidas, fizeram um trabalho de destaque e consistente à causa da democracia e da justiça. Neste ano, vamos ter 4 homenageados. A comissão se dividiu em pequenos grupos e fez de modo remoto a entrega simbólica do troféu, idealizado pelo artista plástico Elifas Andreato. Vamos acompanhar agora a homenagem à grande jornalista Neuza Pereira. Bom, é uma grande honra estar aqui nesse momento tão importante, no momento da entrega do prêmio Vladimir Herzog, representando o Instituto Vladimir Herzog e toda a comissão organizadora do prêmio Vladimir Herzog, e falando em homenagem para esta grande mulher do jornalismo brasileiro, que é Neuza Maria Pereira. Neuza, você é uma grande referência. E você é uma dessas pessoas absolutamente fundamentais para os avanços que a nossa sociedade teve ao longo dos anos, no que diz respeito à luta das mulheres, em especial à luta das mulheres negras no Brasil. Neuza, a sua história de vida, a sua história profissional, o seu compromisso com a liberdade de expressão e com a democracia, juntamente com dezenas de outros brilhantes jornalistas e comunicadores, fizeram da imprensa um ponto de resistência democrática. Por tudo isso, Neuza, receba esse troféu especial Vladimir Herzog
com muito carinho, como uma homenagem e como um reconhecimento e como uma singela forma de reconhecer a sua trajetória pessoal, profissional e a todas as lutas que você participou ao longo da sua vida e que, de diversas maneiras, foram fundamentais para todos nós que atuamos em defesa da democracia e dos direitos humanos. Eu estou absolutamente emocionada com as suas palavras. Eu agradeço muitíssimo a escolha do meu nome feita pelo Instituto Vladimir Herzog e por todas as entidades que ajudam a fazer esse prêmio. Eu estou bastante emocionada, eu até falei para um grande jornalista amigo que eu, desde que eu soube da indicação do meu nome, eu quis chorar, mas a gente vai ficando mais velho, então as lágrimas elas ficam mais difíceis de sair. Mas as suas palavras realmente me emocionam demais, e esse prêmio ele me faz ver que a minha luta valeu a pena, que a minha luta vale a pena, porque enquanto um negro estiver jogado na sarjeta, o Brasil não será um país democrático. O Brasil não será um país livre. Então, agora eu estou recebendo esse maravilhoso prêmio, que coroa a minha vida, a minha passagem por esse universo. Que mesmo se eu não tivesse prêmio algum, eu ia estar continuando na minha batalha. Porque a minha única diferença que há entre mim e Carolina Maria de Jesus é que eu fui à universidade. Eu aprendi a escrever. Carolina, que foi descoberta por um jornalista. Olha a função e a importância do jornalista para descobrir pessoas preocupadas em mudar o mundo. A nossa função é uma função de não colaborar com o que está aí. A nossa função é de transformadora. Olha a função do Audálio Dantas quando descobriu aquela mulher no meio de um parque escrevendo. Olha a perspicácia. Qualquer um passaria ali e falaria, mas que é aquela? Eu nem notaria, porque ela era invisibilizada. E ele viu. Ele notou a diferença dela escrever. Não, como que uma mulher que está ali, não, alguma coisa, algum valor ela tem. O que será que ela está escrevendo? Um jornalista. Eu amo a minha profissão. Quando eu vejo que nós temos... Eu quero aqui deixar minha homenagem a todos os jornalistas, principalmente ao Vladimir Herzog, mas a todos que morreram no ato da sua... exercendo a sua profissão libertária, como esse nosso colega que ficou cego, lutando e mostrando às pessoas o que se faz nas ruas quando a gente sai para falar a verdade do que estamos sofrendo nessa sociedade discriminadora, discriminatória. E agora ao fotógrafo Alex Silveira. Bom, estamos aqui hoje para poder homenagear aqui o nosso querido Alex Silveira, que em maio de 2000, durante a cobertura fotográfica de um protesto de professores na Avenida Paulista, foi atingido no olho esquerdo por um disparo de bala de borracha, perdendo 90% da sua visão, né? E desde então ele tentava responsabilizar na Justiça o Estado de São Paulo. Ele teve uma indenização concedida em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça reformou a decisão. Essa decisão
agora em junho, ela foi restabelecida pelo STF, né? E nesse sentido, a gente avaliou que o Alex ser indicado para receber o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos é um reconhecimento por sua luta em defesa do exercício profissional, uma posição pelo fortalecimento da liberdade de imprensa e a celebração de uma decisão que responsabiliza o Estado pelos ferimentos causados por um agente seu e a um jornalista que estava no local dos fatos, exercendo uma atividade de interesse público e social. Queria que o Paulo Zocchi comentasse um pouco sobre isso, né? A essência do prêmio e o que isso significa de o Alex receber esse prêmio Vladimir Herzog. O caso do Alex é extremamente simbólico pelo fato de que as entidades sindicais defendem os jornalistas contra a violência da Polícia Militar. E os jornalistas são alvos da Polícia Militar porque a Polícia Militar brasileira ela tem um comportamento seguido de violação de direitos humanos, de hostilização dos movimentos sociais e atinge os jornalistas para impedir que essa ação seja registrada. E o jornalista está lá cumprindo uma função social que é de registrar o que está acontecendo e poder divulgar informações de interesse público. Esse era o papel do Alex, foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu nesse caso. Então, foi uma decisão que fortalece o exercício profissional e que fortalece a defesa dos direitos humanos no Brasil. Por isso, o Alex é o homenageado desse ano do Prêmio Vladimir Herzog. Então, Alex, a gente queria que você comentasse isso. Você ficou 21 anos lutando para ter esse reconhecimento, 21 anos, um tempo enorme, e finalmente você teve essa violação da sua integridade, essa agressão covarde reconhecida pela justiça. Então, a gente queria que você comentasse isso e o fato de você hoje receber o prêmio. Tá. Bom dia, gente. Bom, enfim, houve a violação, houve a violência, né, no 18 de maio de 2000. Eu acredito que estava tudo errado, e no sentido de que o seguinte, primeiro eram professores, né? Vamos deixar claro, a manifestação era de professores, e se o Estado trata as pessoas que educam as crianças dessa forma, eu não acho que ele pode esperar algo muito mais do povo que se cria disso, né? Então, assim, a princípio, não se dá muito valor em quem institui valores, né? Basicamente, o que pode parecer redundante, mas é um fato. E, principalmente, a situação de agressão à imprensa, porque é muito mais do que só uma situação simbólica, vamos dizer assim, né? Na minha opinião, a polícia age forte, age de forma desacerbada, sempre fez isso. Ao longo desses 21 anos, a gente viu isso várias vezes. E me parece muito com algo que se tornou meio que padrão, meio que como se fosse até institucionalizado na forma de agir deles, né? Muito me deixa indignado ter passado 21 anos aguardando uma decisão que para mim era muito óbvia, né? Se discutia a minha culpa ou não, coisa que na minha cabeça até Einstein reviraria no túmulo se eu visse isso, né? Porque não faz sentido você falar que uma pessoa se colocou na frente de uma bala, contradiz as leis até da física. Então, na minha opinião, claro, foi sim uma violação de direitos humanos e principalmente uma decisão política, muito mais do que jurídica. Acompanhemos a homenagem in memoriam ao professor José Marques de Mello.
Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que vocês estejam nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui junto com o professor Alexino para fazermos a entrega do prêmio especial Vladimir Herzog ao professor José Marques de Mello. E para quem não teve a oportunidade de conhecer o professor José Marques de Mello, vou fazer uma breve apresentação aqui do que ele representa para o jornalismo e para a academia, para o ensino de jornalismo no Brasil e na América Latina, que nos anos 60, quando o professor Marques de Mello começou sua trajetória, dos anos 60 até agora, né, foram 173 livros publicados na área de comunicação, colaborou com capítulos em mais de 150 outros, centenas de artigos em revistas científicas, todos eles muito fundamentais para o conceito que ele próprio cunhou, que a gente chama de pensamento comunicacional brasileiro. Entre os livros mais citados está a Opinião do Jornalismo Brasileiro, que é de 85, e ali ele ajuda muito a nós, jornalistas e professores de jornalismo, no estudo sobre o gênero jornalístico. Ele é o mais frutífero autor da área de comunicação e de jornalismo de língua portuguesa e na América Latina também. Marques de Mello nasceu no interior das Alagoas, em 1943, ele formou-se em jornalismo e em direito no Recife, foi professor da Casper Libero, em São Paulo, da Universidade Metodista e fundador do Departamento de Jornalismo da USP, da Universidade de São Paulo, de onde foi cassado pela ditadura, só podendo retornar após a anistia em 79. E nesse meio termo, ele aproveitou, doutorou-se em jornalismo, foi um dos primeiros criadores, fundadores da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a qual eu aqui honrosamente estou representando. Mas não somente o volume e a qualidade da obra, bem como suas realizações, demonstram a importância de estarmos aqui homenageando esse jornalista e professor tão importante para nós todos. Infelizmente, nós perdemos sua presença física em 2018, mas seus ensinamentos, criatividade, provocações, quem o conheceu sabe muito bem disso, e visão de mundo na defesa da democracia e dos direitos humanos vão permanecer para sempre com nós todos que herdamos tudo isso dele. Quer dizer, então, é uma honra para mim estar aqui com a família, com a Silvia, com o Marcelo, infelizmente a Silvana não pode estar aqui com a gente, mas para mostrar o quão nós também somos da família do querido professor José Marques de Mello, e eu, particularmente, por ter tido a felicidade de tê-lo como amigo também. Então, é uma honra para mim fazer essa entrega do prêmio Vladimir Herzog, especial, ao professor Marques de Mello, com certeza para o professor Alexino também, que eu vou passar a palavra agora. Bom, como representante, como professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o professor Marques de Mello ele é de extrema importância, né, na constituição do Departamento de Jornalismo e Editoração, na consolidação também do campo da comunicação. Então, assim, várias epistemologias da comunicação que surgem hoje, surgiram e vem surgindo, tem muito aquilo, a construção do professor Marques de Mello. Então, a Universidade de São Paulo, através aí do Departamento de Jornalismo e Editoração e da ECA, faz esse reconhecimento desse grande intelectual da área de ciências da comunicação. Obrigado, Alexino. Silvia, então, com você, vamos recordar um pouco desse querido professor e amigo que nós todos temos. Eu quero agradecer a todas as associações, principalmente a Intercom e a Escola de Comunicações, a ECA, que ele foi um fundador. Tive a oportunidade de conhecer o Vladimir. Foi ele que contratou o Vladimir para a ECA. E me sinto muito honrada com esse prêmio. Quero agradecer a todos e parabenizar toda a comunidade. É uma felicidade para a gente, Silvia. Infelizmente, a gente não poder estar
estar junto nesse momento, fisicamente, para a gente poder te dar um abraço bem forte, em você e no Marcelo, mas você sabe do sentimento que nós todos temos por ele e a perda dele, o que representou para a gente, mas que ele permanecerá conosco para sempre. Muito obrigado. Nós somos uma grande família. Exatamente. Tchau. Tchau. Obrigado. E ao dramaturgo e ativista na luta pelos direitos do povo negro, o grande Abdias do Nascimento. Nós estamos aqui para entregar o prêmio Vladimir Herzog em memória de Abdias do Nascimento a sua viúva Elisa Larquim Nascimento. Ela é estudiosa das questões étnico-raciais e membro do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Para entregar esse prêmio, nós temos aqui Hélio Leitão, que é da OAB Conselho Federal, e Arnóbio Rocha, que é da OAB de São Paulo. Eu, Ricardo Alexino Ferreira, sou representante da Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Jornalismo e Editoração da Universidade de São Paulo. Nós somos membros do Conselho do Prêmio Vladimir Herzog. Elisa, é um grande prazer passar para você esse prêmio, considerando que Abdias do Nascimento ele foi um ícone, né, da luta contra o racismo e pelos direitos humanos, né? Lembrando que Abdias do Nascimento ele foi jornalista, artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo, professor universitário e senador, né? Ele também pensou muito o jornalismo em seu viés humanitário, né? Pensar um jornalismo marcado pela diversidade, que pudesse lutar contra a questão do racismo. Eu diria que foi um homem multimídia, né? E sempre trazendo a questão dos direitos humanos e das diversidades nas pautas que defendia. Então, é um grande prazer poder entregar esse prêmio, que nós entregamos esse prêmio Vladimir Herzog, a memória do Abdias do Nascimento, né? Em memória dele, para você. Aceitar uma homenagem para Abdias Nascimento, eu acho importantíssimo que essa homenagem reconheça esse esforço coletivo, representado, sim, pelo esforço dele, pela vida dele, mas também pelo movimento negro. Minha saudação e gratidão em nome de Abdias Nascimento e daqueles que levam à frente o legado dele. Nós, aqui presentes, né, eu, Ricardo Alexino, Hélio Leitão, da OAB do Conselho Federal, Arnóbio Rocha, da OAB São Paulo, que acabou perdendo aí a conexão. Então, em nome da Comissão Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, entregamos aí o Prêmio Memória para Abdias do Nascimento, a sua grande companheira de toda a vida, né, Elisa Larquim Nascimento, e que também é uma grande estudiosa das questões étnico-raciais e tem desenvolvido o legado de Abdias do Nascimento. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Até logo. Até logo. Passemos agora à entrega dos prêmios e menções honrosas desta 43ª edição. Neste ano, nós contamos com 700 trabalhos, vindos de 21 estados e do Distrito Federal, das 5 regiões do país. Ao todo, foram mais de 2.000 profissionais do jornalismo concorrendo nas categorias arte, fotografia, áudio, multimídia, vídeo, texto e livro-reportagem. O troféu que representa o prêmio está a caminho da casa de cada um dos premiados. E passamos agora ao desfile das obras premiadas nas 7 categorias de premiação.
arte. Vencedor, Zé da Silva, Motociatas, do Diário Catarinense. Zé da Silva, parabéns. Obrigado, Juca. Alegria em vencer esse prêmio, que é tão histórico e representativo. Pena que, ultimamente, a charge tenha um aspecto mais reflexivo do que humorístico, né? Como é até o caso dessa minha charge. O humor não está tão em alta assim, mas são sinais dos tempos, né? Queria agradecer aí ao Instituto, aos jurados, aos leitores, aos haters, que todo dia vão lá na caixa de comentários do Diário Catarinense. É um veículo, aliás, o Diário Catarinense é um veículo onde eu publico há 23 anos, quero agradecer a total liberdade e autonomia que eles me dão, o César Seabra, o Fabrício Vitorino e toda a equipe. A gente se sente muito confortável para poder criar, estando assim num jornal que privilegia essa liberdade de expressão, sabe? Então, alegria estar aqui e também prazer conversar contigo, Juca. Está vindo a terceira edição do livro do Metropol, que você leu outro dia, que eu escrevi, e em breve vai mostrar mais esse meu lado de escritor também. Legal. Abraço, parabéns aos demais vencedores. Muito legal, e a sua charge é absolutamente brilhante. Mereceu, com toda a justiça, o prêmio que recebeu. Fotografia. Vencedores. Breno Farias, Grito do Subúrbio, de O Globo. Tarso Sarraf, Renato Tavares, Cléo Soares, Daniel Nardim, Paradoxo Amazônico. 66% dos piores municípios do Brasil estão na Amazônia, do jornal O Liberal, de Belém do Pará. Breno Farias, meus parabéns. Bom, tenho só agradecer essa oportunidade de ter participado desse prêmio. Muito obrigado a todos aqui meus chefes, pessoal que trabalha comigo. E é sempre importante levar esse tema da mobilidade das pessoas na cidade, porque a cidade funciona com as pessoas. Então, mostrar essa problemática aqui no Rio é sempre uma questão batida do jornal, mas eu tentei mostrar de uma forma diferente, pegar algum aspecto desse problema que pudesse ajudar na transformação, né? Ainda mais durante a pandemia, que é um processo bem complicado para todo mundo. E foi isso, cara. Tô meio nervoso, porque é a primeira vez, né, de ganhar um prêmio assim. E parabéns aos demais. Valeu, gente. Parabéns a você. E o seu nervosismo, no ano que vem, estará menor, quem sabe no terceiro ano, porque quem tem o talento que você revelou Obrigado. Nessa foto é porque vai estar sempre concorrendo aqui ao Prêmio Vladimir Herzog. Agora, eu imagino que o Tarso Sarraf, que é quem eu estou vendo aqui na tela, vai receber também o prêmio pelo Jornal Liberal. Ô, Juca, obrigado. É um prazer receber esse prêmio, esse prêmio que tem um nome muito grande no Brasil, né? E também, nesse momento de Covid, que a gente está vivendo hoje no mundo, de certa forma, né? Não foi fácil, eu passei quase um ano cobrindo Covid, indo rodando toda essa parte do Pará, e em barco, essas coisas todas. E isso é um projeto que a gente tem no jornal, é uma série chamada Liberal Amazon, que a gente conversamos em maio, e até hoje a gente não paramos. Todo domingo a gente vem com a capa do jornal e 6 páginas limpas no jornal, desde maio. Até hoje, não sempre... Eu acho isso meio inédito, o jornal impresso hoje ainda vem com página limpa e tal, e eles dão uma certa liberdade para a gente. E eu tenho, assim, é um projeto que tem muita gente envolvida. Eu botei aqui, eu que fiz a foto, mas eu botei o Renato Tavares porque foi quem fez a capa do jornal, entendeu? Eu botei a Cléo porque foi ela que fez o texto. O Daniel Nardim porque foi ele que editou o texto, e ele também é meu diretor. Tem também as pessoas que gravam podcast, que é a Cíntia, tem o Laviano, então tem o pessoal do site, que é o Carlos Felipe. Então, tem muita gente envolvida. Tem o Lázaro Magalhães e a Camila Moreira, que são chefes de reportagem. Então, assim, é um projeto muito grande. Eu só tenho que agradecer a empresa, os gestores, entendeu?
Também eu quero reforçar aqui que tem duas pessoas que fazem muito parte desse prêmio, que é o Mauro Pimentel e o Cal, da France Press, porque lá atrás eles me ajudaram muito também, entendeu? Então, assim, só tenho que agradecer mesmo a todos aqui, e também ao Breno e o Mauro Pimentel. Entendeu? Nós é que te agradecemos, Tasso, pelo belíssimo trabalho, realmente, um projeto magnífico. E jornalismo, como tudo na vida, a gente faz em equipe. Agora vamos à produção jornalística em áudio. Vencedor, O Prato do Preso, O Joio e o Trigo. Os vencedores: João Pérez, Marina Yamaoka, Victor Maccioli, Vitor Oliveira, Denise Matsumoto e Amanda Flora. Quem é que vai receber o prêmio em nome deste quarteto? Deixa eu ver aqui. Quem eu vejo? Eu não identifico ninguém aqui na minha tela, mas... O Vitor. Vitor, por favor, parabéns, apareça. Obrigado, Juca. Um prazer estar aqui no meio de tanta gente boa. E, antes de mais nada, queria agradecer muito, em nome da equipe do Joio e o Trigo, a todas as organizações que fazem parte do Prêmio Vladimir Herzog, por reconhecerem a importância do direito humano à alimentação adequada, especialmente nesse momento que o Brasil vive, em que a fome voltou a ser um dos, ou talvez o principal desafio do nosso país. Né? Para quem trabalha com esse tema, é sempre muito sofrido ver, ouvir e sentir que a alimentação ainda é vista como um subdireito pelas pessoas. E não passar fome, ou mais do que isso, poder se alimentar dignamente, não pode ser um privilégio. E é simbólico que um prêmio como o Vladimir Herzog reconheça isso e coloque o direito à alimentação onde ele precisa ficar, que é no centro de qualquer debate sobre direitos humanos. Preciso agradecer também aos entrevistados que colaboraram com a produção desse episódio específico do podcast. E o agradecimento especial é para o Jamerson Gonçalves e para a Fernanda Falcão, que reviveram alguns dos seus piores momentos no cárcere para permitir que essa história fosse contada. Agradeço também a toda a equipe do Joio e o Trigo, que foi fundamental para o resultado final desse trabalho, especialmente para Marina Yamaoka, João Pérez, Moriti Neto, Vitor Oliveira, Denise Matsumoto e Amanda Flora. E, por último, queria deixar também um viva para os veículos independentes que seguem fazendo o jornalismo possível mais necessário. Né? É isso. Obrigado. Obrigado a você, Vitor. Belíssimo trabalho. Agora vamos à categoria Produção Jornalística em Multimídia. Vencedor, no jornal Folha de São Paulo, a matéria Estado Alterado, de autoria de um timaço. Vamos lá. Paula Leite, Fernando Schiara, Mariana Goulart, Luciana Coelho, Marcelo Leite, Lalo de Almeida, Silvia Colombo, Fabiano Maisonave, Ana Estela de Souza Pinto, Fernanda Mena, Patrícia Campos Melo, Fábio Zanini, Tiago Amâncio, Eduardo Anizelli, Gustavo Queirolo, Simon Ducroquet, Irapuã Campos, Rubens Fernando Alencar, Danilo Verpa e Rogério Pilker. E agora, quem eu descubro? A minha tela está muito econômica. Eu só vejo 4 pessoas, mas agora vejo Sou Paula eu, Leite, Juca. Paula Leite. que vai receber o prêmio. Por favor, Paula. Obrigada, Juca. Obrigada por ter lido o nome de toda a equipe. Eu queria agradecer aqui em nome de todos. Foi, como você disse, um time de estrelas, né, que se reuniu nesse projeto. E além deles, que foram nomeados, aí muitos outros nos ajudaram, acreditaram no projeto, tanto dentro e fora do jornal. Além de a gente ter tido leitores maravilhosos que nos escreviam, comentavam, que faziam críticas construtivas ao projeto,
Foi uma alegria muito grande ver a repercussão também dessas reportagens. Queria agradecer também à Open Society Foundations, que financiou parte da série de reportagens. E, por último, só queria dizer que todos os finalistas e vencedores aqui do Prêmio Vladimir Herzog mostram que, nesse momento de várias crises no país, o jornalismo profissional e a imprensa livre são cada vez mais essenciais para a nossa democracia. É isso. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês por essa série fantástica. Muito bem, vamos agora à produção jornalística em vídeo. Vencedora, a TV Cultura. Eles Matam Mulheres. Vanessa Lorenzini, Laís Câmara, Cláudia Machado, Daiane Alioto, Laura Cantal, Marici Capitelli, Plínio Delfino, Marici Arruda, Sidney Turaça, Nilo Moraes, Tadeu Vicentim, Adriano Tavares, Jório Silva, Ricardo Ramiro, Valdeci Messias, José Antônio Lipo, Jefferson Alves, Henrique Bacana, Marília Sef, Leão Serva. Quem fala em nome da TV Cultura, Eles Matam Mulheres. Parabéns, Vanessa. Oi, Juca, muito obrigada, é uma alegria enorme estar aqui. Para nós da TV Cultura, esse prêmio é ainda mais simbólico e importante por conta da relação com Vladimir Herzog. A sala que nós ocupamos, em que nós trabalhamos todos os dias, que hoje é batizada de Redação Vladimir Herzog, foi comandada por ele, que era diretor de jornalismo da TV Cultura, quando foi vítima da ditadura. E também nos pareceu muito feliz o fato de os jurados terem destacado a função da TV pública em seus votos. Eu acho que com esse trabalho nós nos conectamos ainda mais de uma forma muito profunda com um tema de interesse público muito sério, atual, cada vez mais relevante, já que na pandemia as mulheres vítimas de violência doméstica ficaram confinadas dentro de casa com seus agressores, o que prejudicou inclusive as denúncias. E eu acredito que é a nossa responsabilidade como jornalistas jogar luz sobre o feminicídio, um mal que não para de crescer no Brasil, infelizmente. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial à gestão da TV Cultura, que tem investido em documentários, nos dá muita liberdade para sugerir temas e produzir as reportagens. Aos meus entrevistados, que reviveram as piores memórias da vida para me permitirem contar suas histórias. E a toda a equipe, porque, como você disse, Juca, em jornalismo e em TV nada se faz sozinho. Todos eles que você citou lutaram bravamente para que esse trabalho acontecesse e é uma honra muito grande para mim dividir esse prêmio com eles hoje. Então, eu agradeço muito e parabenizo todos os vencedores. Nós é que agradecemos o trabalho de vocês. Agora, a categoria Produção Jornalística em Texto. Sabrina Felipe ganhou com Café com Pólvora pelo site Intercept Brasil. Sabrine, a palavra é sua. Obrigada, Juca. Estão me ouvindo? Sim, senhorita. Perfeito. Eu preparei um agradecimento aqui, porque eu fico um pouquinho nervosa também nessas ocasiões, não estou acostumada. Agradeço e peço licença, em primeiro lugar, a Exu, que me alimenta, me guarda e me orienta. Receber o prêmio Vladimir Herzog tem um significado imenso, tanto pelo fato de o prêmio reconhecer os esforços de jornalistas e artistas na defesa de direitos e na denúncia de violações, quanto pelo fato de que a gente precisa, ainda mais hoje, continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A ausência de informação aprofunda as violações. A reportagem Café com Pólvora é um trabalho feito ao longo de um ano, a muitas mãos, mentes e corações. Eu agradeço imensamente a todas as pessoas que caminharam junto nesse trabalho, em campo e fora dele, dedicando tempo e conhecimento, correndo riscos, mas sempre dispostas e seguras de que estavam fazendo o que devia ser feito. Eu agradeço ao Rainforest Journalism Fund e ao Pulitzer Center por viabilizarem as condições materiais de produção da reportagem.
Agradeço a toda a equipe do Intercept pelo cuidado extremo, rigor e esmero na edição, pela possibilidade do diálogo e de construção conjunta. Agradeço aos organizadores do prêmio e ao Instituto Vladimir Herzog pela dedicação em publicizar a necessidade de se proteger direitos e denunciar violações. E aproveito também para parabenizar as demais vencedoras e vencedores e colegas que inscreveram seus trabalhos. Agradeço às leitoras e leitores e, por fim, agradeço aos jornalistas que vieram antes de mim e aos meus colegas contemporâneos e saúdo aquelas e aqueles que virão, desejando energia, coragem e discernimento. Laroí Exu é Mojubá. Parabéns. Muito boa sorte. Menção honrosa para Mauri Koenig, os filhos de Taipu, também do site Intercept Brasil, que daqui a pouco falará. Não o site, o Mauri. Agora, o livro-reportagem. Quem ganhou? Quem ganhou foi essa brilhante brasileira, essa jornalista de mão cheia, essa queridíssima Eliane Brum, Brasil, construtor de ruínas, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro, pelo Arquipélago Editorial do Rio Grande do Sul. A palavra com Eliane Brum. Olá, eu quero dizer da imensa alegria que eu sinto por ter meu livro Brasil, Construtor de Ruínas reconhecido pelo Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, esse prêmio que dignifica o jornalismo há tantas décadas. Esse prêmio tem especial significado para mim, porque meu livro, exatamente pela sua independência, foi boicotado de tantas maneiras e só teve uma vida porque os leitores o fizeram viver. Muito obrigada aos organizadores, ao júri, aos leitores. Muito obrigada mesmo. Para não passar do meu 1 minuto e meio de palco, eu queria dizer que não há direitos humanos com Bolsonaro no poder. Não há direitos dos não-humanos com Bolsonaro no poder. Talvez no futuro próximo não exista nem humanos. Se Bolsonaro continuar no poder, num planeta em colapso climático, em que dependemos da Amazônia, da floresta em pé, para enfrentar o superaquecimento global. Tenho pensado todos os dias e lançado essa questão para outros colegas. Qual é o papel de um jornalista quando testemunha um genocídio? Deixo essa pergunta ecoando aqui. Penso que o papel de um jornalista é denunciar o ecocídio e o genocídio todos os dias. Tirar Bolsonaro do poder é nosso principal direito humano. Muito obrigada. Muito bem. Vamos agora ouvir todas as menções honrosas, porque as menções honrosas são evidentemente honrosas e merecem, cada uma delas, o seu lugar. Começamos pela menção honrosa da categoria Arte. Eu quero saber quem vai falar em nome da revista Badaró, que ganhou com a reportagem LGBTfobia está atrelada ao processo de colonização? Sou eu, Norberto. Estou meio nervoso também de estar aqui, primeira vez, somos muito jovens ainda. Ô, Norberto, a Badaró é um... Norberto, Oi. deixa eu te interromper. É Norberto Liberator ou é Norberto Liberator? É Liberator. Então tá bom. Esse. Enfim, a Badaró é um veículo muito jovem ainda, acabou de completar 2 anos agora em setembro e é totalmente independente, então para a gente é uma conquista muito, muito valiosa, assim, né? Também estar aqui na presença sua, Juca, foi uma das minhas referências para fazer jornalismo, para cursar jornalismo. Gostaria de agradecer, sobretudo, aos povos indígenas do Brasil, ao povo Boi-Bororo, que é de onde vem o nosso entrevistado dessa matéria. É uma matéria em quadrinhos, né? Nós trabalhamos com jornalismo em quadrinhos na Badaró, e principalmente gostaria de chamar a atenção para esse tema, né, da
LGBTfobia em relação a indígenas, né? Indígenas LGBTQIA+, que são totalmente invisibilizados. E gostaria de agradecer aí toda a nossa equipe e também parabenizar todos que estão aqui. Obrigado, viva a resistência dos povos indígenas. Viva! Agora, menção honrosa na categoria fotografia ao fotógrafo da agência France Press, Mauro Pimentel. Oi, tudo bem? Queria agradecer muito estar aqui. É a segunda vez que eu recebo o Vladimir Herzog, as duas como menção honrosa. Muito feliz de ter um prêmio e agora voltar aqui, que carrega esse nome, carrega toda essa história, e só quero continuar fazendo o meu trabalho e torcendo que a exposição do trabalho, de alguma forma, o prêmio, levante e mostre a pauta, né, que foi feita, e não permita que caia no esquecimento o que aconteceu, o que foi documentado naquele dia no Jacarezinho. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado também à menção honrosa de produção jornalística em áudio, a Camila Salmásio, Lua Gattinoni, Juliana Doreto, Sara Fernandes, da equipe do Brasil de Fato, por crianças refugiadas no Radinho BDF, o direito de migrar. Quem recebe o prêmio em nome desse quarteto é Camila Salmásio. Parabéns, Camila. Oi, Juca, obrigada, viu? Para mim é um prazer estar aqui hoje, também um símbolo de resistência, né? Diante desses tempos tão difíceis para exercer a profissão. Quem é mãe também ficou de quarentena, trabalhou assim, ó, com o bebê no colo, com muita gana, né, de fazer jornalismo. Então, em nome de toda a nossa equipe, eu, né, do Radinho, a Sara Fernandes, a Lua Gattinoni, nós agradecemos demais o reconhecimento dessa comissão julgadora, né, de todos os envolvidos que fazem essa premiação acontecer há tanto tempo. E para a gente também foi muito importante ouvir as considerações feitas no nosso trabalho e encontrar um pouco de consonância, né, um reconhecimento numa prática de jornalismo que hoje a gente encontra poucos pares na imprensa, porque a gente direciona o nosso trabalho para crianças e adolescentes, feitas a partir de uma escuta integral delas, né? Inclusive, o tema que a gente escolheu para trabalhar nessa edição que concorreu, a questão do refúgio, né, da migração, e as crianças são uma parcela muito grande dos refugiados, né? Então, são pouquíssimos ouvidas nesse lugar, nessas experiências, e a gente acredita que é possível, sim, né, fazer um jornalismo respeitando esse direito delas de serem ouvidas, mas também de ter algo direcionado a elas, né? Então, nosso muito obrigada, né, a todos esses meninos e meninas que sempre compartilham as histórias com a gente, as suas opiniões, né? A gente agradece muito também a Juliana Doreto, que é professora e pesquisadora da criança e dos adolescentes na mídia. Ela sempre nos acompanha de perto e traz contribuições muito valiosas para o nosso trabalho. E também a direção do Brasil de Fato, todos os nossos colegas que apostaram e abriram as portas ali para o jornalismo infanto-juvenil acontecer dentro de um projeto de comunicação popular também. Então, muito obrigada. Muito obrigado a você, Camila. E agora eu vou ouvir o Gustavo Faleiros, pela equipe que fez Mercúrio, uma chaga na floresta, Infoamazônia, que o Gustavo representa, fantástico, mais Armando Info. Eu queria, Gustavo, começar com um desafio a você, porque quase me derrubou ler o nome, aliás, quase não, provavelmente me derrubou, ler o nome de toda a equipe, porque tem um Scharfenberg, tem um Welling, tem um Coe, tem um Rillon. Você podia explicar? Estamos tratando aqui de uma equipe que é uma verdadeira Torre de Babel? Juca, obrigado pela sua generosidade. Eu, na verdade, fico feliz em ter causado esse problema, porque isso mostra a natureza do projeto, né? Essa equipe do projeto do Mercúrio, na verdade, está esfuziante de receber essa menção honrosa do prestigioso prêmio Vladimir Herzog.
porque é um reconhecimento a esse trabalho transfronteiriço. São jornalistas de 4 países que trabalharam nesse projeto, então, para nós é um reconhecimento, uma forma de celebrar esse jornalismo colaborativo e transnacional. E a Infamazônia, a organização que eu estou representando, trabalha nos 9 países da Amazônia e acredita muito que essa colaboração, este compartilhamento radical de informações, fontes de dados, experiências de campo, é uma forma essencial de dar conta da complexidade da região amazônica. Como a gente sabe, tem muitos problemas. E esse projeto, Mercúrio, buscou jogar luz sobre o problema, um dos problemas mais graves da Amazônia, já com consequências sobre o meio ambiente e a saúde pública, que é o problema do garimpo e a exploração ilegal de ouro. Não é um problema novo, mas a escala da contaminação por esse metal tóxico, né, o mercúrio, já atinge neste momento, nesses 4 países que essa equipe trabalhou, uma dimensão que é uma tragédia com danos incalculáveis, né, para o meio ambiente e a saúde pública, como eu dizia. Queria deixar um agradecimento especial para os aliados dessa investigação, que é a equipe do Fantástico, da TV Globo, que foi tão generosa e abriu as portas lá para a gente trabalhar com eles, e aos colegas do Armando Info da Venezuela. E por falar neles, eu queria terminar registrando aqui uma nota de protesto, porque eles estão sendo duramente perseguidos. Esses profissionais, tem que ser dito, estão sendo duramente perseguidos pelas forças policiais do governo venezuelano nessas últimas semanas. E eu vou repetir aqui uma frase que esses colegas têm usado em sua defesa. O jornalismo não é crime. Muito obrigado. Jornalismo não é crime em qualquer regime, sob qualquer situação política. E seja onde for, jornalista que é jornalista denuncia quem, de alguma maneira, tenta cercear a liberdade de informar. Vamos ouvir agora Carlos Juliano Barros, produção jornalística em vídeo. Parou por quê? A reforma agrária no governo Bolsonaro. Repórter Brasil/UOL. Carlos Juliano, parabéns. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer enormemente aí a indicação, a menção honrosa, dizer que a gente está muito satisfeito, né, com essa lembrança, dizer que esse é um tema que saiu do radar, né, de muita gente, não só do campo político, mas da imprensa também. A pauta da reforma agrária acabou sendo escanteada, né, por diversos atores. Então, enfim, é uma felicidade ver que a organização do prêmio, né, reconheceu também a importância desse assunto. Queria também registrar aqui meus agradecimentos ao Cauê Angeli e à Ana Magalhães, que participaram mais ativamente junto comigo dessa produção, e dizer também que esse documentário é uma realização da Repórter Brasil, que nesse ano completa 20 anos, 2 décadas de existência, como referência aí, né, em temáticas sobre direitos humanos, questões socioambientais. Então, acho que completar 20 anos não é, né, uma efeméride bem importante. Então é isso, agradecer também ao UOL pela parceria da divulgação, né, registrar isso aqui e dizer que a gente está muito feliz. Obrigado. Muito obrigado a você. E agora a menção honrosa à produção jornalística em texto. Eu chamo Mauri Koenig, Os Filhos de Itaipu, da Intercept Brasil. Olá. Bom, ser anunciado pelo Juca Kfouri já é um prêmio, né? Não. Então, eu me sinto duplamente laureado hoje, essa grande referência da gente, né? Bom, eu já tenho uma relação, até diria, histórica, né, com o prêmio Vladimir Herzog, a minha terceira menção honrosa e mais duas premiações na categoria texto, em outras ocasiões. E, assim, esse prêmio ele é carregado de um simbolismo, né? O nome Vladimir Herzog, o que ele representa para a história do jornalismo, a história dos direitos humanos, e estar aqui compartilhando esse momento com os colegas que também produziram um jornalismo de defesa de direitos humanos, é uma lisonja, assim, sem tamanho, né? E essa reportagem do Intercept, aproveito para agradecer a equipe do Intercept, ao Leandro Demore, né, que
primeiro me perguntou se eu toparia fazer a pauta, quando ela ainda era um embriãozinho apenas, quando não se sabia onde ela chegaria. E a Tatiana, que foi a editora, né? E já parabenizo também a Sabrina por ter levado pelo Intercept a categoria principal. Assim, a gente conseguiu mostrar que a ditadura militar ela continua a nos surpreender ainda hoje, né? Negativamente. No momento em que nós temos aí muitos negacionistas, a começar pelo presidente da República, tentando negar a existência da ditadura, e está aí, a gente conseguiu mostrar nessa reportagem que nós temos uma legião de filhos sem pai, a partir da exploração da ditadura, né? Da exploração dos corpos das mulheres que atenderam aos interesses da ditadura na construção daquela que, à época, era a maior hidrelétrica do mundo. Então, a gente acabou fazendo um resgate histórico que estaria perdido, que ninguém saberia se não fosse esse investimento, né, que o Intercept fez de acreditar que eu poderia desenvolver essa reportagem. Então, agradeço demais também a comissão julgadora, da pré-seleção e depois a comissão final, que julgou merecedora, né, de uma menção honrosa. Um grande prazer estar compartilhando com todos vocês aqui e ter sido apresentado pelo Juca Kfouri, né? Porque não é pouca coisa. Obrigado, pessoal. Eu é que fico honrado de apresentar você pela terceira vez, sendo premiado pelo prêmio Vladimir Herzog. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a você que nos acompanhou nessa noite especial. Quero dizer que a luta pela vida não vai se dar sem jornalismo profissional. A luta pela vida não vai se dar sem o concurso da ciência, da arte, dos lutadores pela justiça. Quero lembrar que um dia Gianfrancesco Guarnieri cantou que vivemos um tempo de guerra, um tempo sem sol. Que o eterno presidente do Sindicato de Jornalistas no estado de São Paulo, Odálio Dantas, um dia disse que nós íamos virar o jogo. Que o eterno cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, um dia escreveu que não existem derrotas definitivas para o povo. Nós vamos virar o jogo. Eu quero terminar dando um viva a Vladimir Herzog, dando um viva ao prêmio Vladimir Herzog, dando um viva a todos vocês que foram premiados nesta 43ª edição do prêmio Vladimir Herzog. Boa noite.